Bom dia, pessoal. Hoje, dia 18 de agosto de 2020, um dia de agenda fraca. O calendário não tem nada relevante, com exceção aí de licenças de construção, que é mais um termômetro. Aqui em Terras Tupiniquins, nós temos no nosso calendário interno aqui a divulgação de alguns dados de inflação pela FGV. Muitos desses dados são termômetros para aqueles dados realmente relevantes, IGPM, PCA e afins. Se te interessa, dá uma pesquisadinha lá no site da FGV, que vão ser esses resultados ao longo do dia, tá? Mas, como eu disse, são termômetros. O que está pegando aqui no Brasil são duas coisas. Primeiro, o balanço do Magazine Luiza veio bem legal. Assim, poderia ter sido melhor, mas dado todo o cenário de pandemia e as decisões corporativas da Magazine Luiza, o resultado tá legal. Vale a pena você dar uma lida nele, ou então, se você quiser resumir aí a etapa, no site da XP já tem a casa de research, já fez a sua análise. É legal dar uma lida para pegar aí a parte fundamentalista do papel. Recomendação da XP continua como neutro, mas ainda assim não veio um resultado ruim, como poderia ter sido por causa da pandemia. Veio um resultado bem legal, principalmente pela capacidade de Magazine Luiza conseguir se adaptar ao mercado e ao cenário, pelo Omnichannel que eles lançaram ano passado. De qualquer forma, outra coisa que está pegando aqui no Brasil era a eventual saída de Guedes. Já não se falava mais se Guedes ia ser ou não, já se falava quem vai ser o sucessor. Quando você começa com um burburinho de quem vai ser o sucessor, é porque o negócio está feio. Mas ontem, no fim do dia, Guedes falou na TV, Bolsonaro falou na TV que tá tudo certo, eles se alinharam, se entenderam. Bolsonaro ainda falou, ele entrou comigo, ele vai sair comigo. Estamos juntos, ele é o cara que estava lá comigo desde o começo. Vamos junto até o final, se tiver problema a gente se entende, blá, blá, blá. Isso deve acalmar um pouco o mercado quanto à saída de Guedes. Porém, isso não deve acalmar o mercado em relação a duas coisas. Teto de gastos, vai furar o teto ou não vai? E a reforma tributária. Lembrem-se sempre, para o mercado, o que é importante? Qual reforma é a mais importante? A próxima. Qual que é a próxima reforma agora? A tributária. Então, extremamente importante, precisa saber como que vão ser os detalhes. Vai tributar dividendos? Vai tributar médias empresas? Vai tributar grandes empresas? O que está acontecendo? O que a gente vai fazer da vida? Importante saber isso. E os investidores também estão ansiosos com isso. Uma outra coisa que a gente tem que prestar atenção é que lá nos Estados Unidos já está rolando a campanha dos democratas. Qual que é a sacada? Eles fazem, ainda não pode fazer campanha oficialmente, mas eles fazem agora uma série de eventos, aí, uma série de palestras em que democratas, como Michelle Obama, que foi ontem, fazem discursos e óbvio que isso tem cunho político. Ontem mesmo ela meteu a bronca no Trump lá, falou um monte, falou que o cara não serve para nada, enfim. Então já começaram as campanhas políticas nos Estados Unidos. Isso é ruim porque trava ainda mais o pacote de ajuda econômico. Virou disputa política. Já não estão mais preocupados se as pessoas vão ter fome, se vão morrer de fome, se vão precisar de comida. Não estão mais ligando para isso. Agora virou campanha política. Então, isso vai afetar a percepção do mercado. Lógico que não vai afetar brutalmente de fazer os mercados despencarem. Basta você ver que estão em leve alta. Porque há sim uma expectativa de que ainda por essa semana ou na próxima saia o pacote de ajuda, tá? Ainda há essa esperança. Para ajudar, o Trump aumentou algumas restrições em relação à Huawei, aquela empresa chinesa de celular, e também mais 38 empresas aí do mesmo tipo, né? Do tipo chinês de tecnologia, vamos dizer assim, que também está sendo, abre aspas aí, restringida de ser negociada nos Estados Unidos. Isso não está afetando os mercados, porque já está precificado e os mercados aí americanos seguem em leve alta. O petróleo Brent e o petróleo WTI... Eita, desculpa. O petróleo Brent e o petróleo WTI seguem aí na sua estável 42, 45, que vem mantendo já há alguns dias, né? 41, 44, 42, 45...
não parece que quer aumentar muito mais que isso, e essa é uma região boa. Subir mais que isso é um problema. VIX continua estável lá, o VIX abre aspas presente, tá? Continua estável aí nos seus 21, índice legal, isso significa que lá fora há uma expectativa sim sobre o que vai acontecer, mas não há medo, não há pânico, tá? VIX cair abaixo de 20 significa que o mercado está no modo ganância, tá? Modo ganância ativado. Enquanto está em 20 ainda há um pouco de prudência, né? O VIX futuros deu uma descoladinha. Ele costuma ficar uns 2 pontos acima, ele subiu para 25. Então, talvez, se você pensar que para 30 dias eles não acham que tem problema, para 60, 90, 120, enfim, eles acham que podem ter. Então, cuidado com isso. Aqui no Brasil você consegue ver isso também com a curva de juros. As longas deram uma empinada para cima, enquanto as curtas caíram. Isso é um sinalzinho aí de que para o longo prazo não se bota tanta fé. De qualquer forma, o DXY segue estável aí, meu relógio doido. O DXY segue estável nos 92,55, enquanto a Europa segue em leve alta, destaque para a Itália aí subindo 1%. Japão fechou em leve baixa e Xangai em leve alta, aí quase que no 0 a 0 pelo perfil de Xangai, né? E o Bitcoin não para de subir, rompeu a barreira dos 12 mil, agora está indo para 12.200, quase 12.300. Já chegou a tocar 490, que é 12.490. Tá subindo. E aí uma coisa que chama atenção, hein? O ouro voltou a subir acima de $2.000. Pivô de alta? Vamos dar uma olhada com isso. Acima de 2050 começa a virar um pivô de alta. É importante a gente prestar atenção nisso, tá bom? Nosso EWZ em pré-market agora, seguindo aí leve alta de 1,17%, tendo sido acalmado pelas declarações de Bolsonaro, Guedes e provavelmente vai tomar uma puxadinha aí por causa de Magazine Luiza. Ela representa pouco Ibov, mas suficiente para, se tiver uma alta expressiva, ajudar junto com outros papéis a puxar o Ibov, tá? E ontem aconteceu quase o que eu falei, fez uma altinha aqui, testou aquela média de 9 que eu havia comentado, disse que poderia subir até 102, mas para prestar atenção na média de 9, foi exatamente na média de 9, cadê o meu point to fix aqui? Veio exatamente na média de 9, exatamente aqui na média de 9, né? E depois de ter atingido aqui a média de 9, entrou força vendedora e testou o quê? A média de 200, a região dos 98.800 que eu havia comentado também. E voltou, fechando aqui nos 99.595. Preocupa um tiquinho porque perdeu 100 mil pontos. Mas se hoje começar essa alta de 1% mesmo, aqui mais ou menos 1%, volta para os 100 mil pontos e aí pode tentar subir e cravar essa região dos 98 como um suporte. Legal? Se vai ser um suporte, subir, virar uma bandeirinha, isso aqui pode até ser uma bandeirinha de alta, né? E virar uma bandeirinha de alta, eu não sei. Mas se firmar esse suporte, subir mais uns 2, 3 dias, essa média de 9 é capaz de virar para cima, vira um 9.1 de compra. A gente começa a entrar no modo ganância de novo. Lembrando que o Brasil descolou dos Estados Unidos, principalmente por causa das questões internas. Beleza? No mais, é isso. Muita atenção. Lê o relatório de Magazine Luiza, tá no site da XP. Qualquer dúvida, posta aqui nos comentários e a gente vê o que dá para fazer, tá bom? Um ótimo dia para você e bons trades.